A prova de residência médica, a gente sabe, é uma verdadeira maratona. É cansativa, exige muito conhecimento e principalmente muita resistência. Mas e se o segredo para passar não for só estudar mais, e sim estudar junto? Vamos mergulhar na história de um casal que transformou essa jornada super desgastante em uma parceria de sucesso. E essa frase da Maria, olha, ela resume tudo, né? A questão aqui não é só sobre livros, horários e resumos. É sobre ter aquele apoio emocional que faz toda a diferença quando a pressão aperta. É sobre pegar a ansiedade e transformar em força, mas uma força compartilhada. Então, vamos lá. Essa é a história do João e da Maria. Eles se conheceram, se apaixonaram lá na faculdade de medicina. O que eles não imaginavam é que alguns anos depois estariam enfrentando um dos maiores desafios da carreira, juntos. E não era a qualquer momento, era bem no meio de uma pandemia global. Essa linha do tempo mostra bem como a vida pessoal e a profissional deles estavam completamente ligadas. Começaram a namorar em 2017, ficaram noivos em 2020, no auge da pandemia e dos estudos, e tudo isso culminou com os dois conquistando a vaga de residência na Santa Casa de São Paulo. A jornada deles é a prova de que dá para construir o sucesso a dois. Mas, óbvio, o caminho não foi uma linha reta, né? Antes de acharem um método que funcionava para eles, eles caíram numa armadilha que muita gente cai. Na primeira tentativa, a Maria ficou completamente obcecada por um plano que parecia perfeito no papel, mas que ignorava o fator mais importante de todos: ela mesma. E aqui o contraste é muito interessante. Na primeira abordagem, era tudo na força bruta, sabe? Focada em quantidade, em rigidez, aquela coisa de contar horas produtivas, seguir um plano que veio de fora e, o pior, sentir culpa por descansar. Já na segunda abordagem, a que deu certo, o foco mudou para a qualidade e para o autoconhecimento. Uma estratégia flexível que respeitava a energia dela e entendeu que o descanso era essencial. E ela se libertou daquela pressão de ter o caderno perfeito. E essa frase aqui é o ponto de virada total. Foi aí que a ficha caiu para Maria. Ela parou de tentar se encaixar num método qualquer e começou a criar um método que se encaixava nela. Era sobre entender o próprio ritmo, a própria energia, as próprias necessidades no fim das contas. Tá, mas e aí? Como é que eles conseguiram sair dessa armadilha? A resposta foi colaboração. Eles se deram conta de que juntos podiam ir muito mais longe. Vamos ver em detalhes como eles montaram um método que aproveitava ao máximo a força que eles tinham como equipe. O método deles era super prático. O foco não era só no o quê, mas principalmente no como. Eles simulavam um dia da prova, o que já é ótimo, mas a parte genial vinha depois, discutir o raciocínio por trás de cada resposta. Quando um explicava para o outro como pensou, como eliminou as outras opções, eles começaram a pescar atalhos e estratégias que sozinhos jamais descobririam. O objetivo final não era decorar um monte de matéria, era decodificar a prova. Como a própria Maria disse, as respostas certas já estão ali na página. O trabalho é só encontrar. Eles aprenderam a pensar como a banca, a ver os padrões, a usar a eliminação de um jeito muito mais estratégico. E essa abordagem de focar em provas antigas, em resolver muitas questões, é fundamental. E para quem está nessa mesma jornada e quer ter as ferramentas certas na mão, fica a dica. Se a ideia é se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo pronto para revisar onde quiser. É exatamente o tipo de recurso que permite colocar em prática esse método que funcionou tão bem para o João e para a Maria. Só que eles perceberam bem rápido que saber a matéria era só uma parte do jogo. A preparação para a residência é tanto um desafio mental e físico quanto intelectual. A cabeça, o emocional, tudo isso se tornou tão importante quanto decorar os conteúdos. Eles aprenderam a enxergar a preparação como um professor deles chamava o tripé do sucesso. Pensa assim, o conhecimento é a base, claro, mas sem o pilar psicológico para aguentar a pressão e sem o pilar físico para aguentar a maratona de estudo e de provas, a estrutura toda simplesmente desaba, não se sustenta. E teve um momento que ilustra isso perfeitamente. Depois de uma prova difícil, o João ficou arrasado, duvidando de tudo. A Maria, em vez de pressionar, deu espaço. Deixou ele sentir a frustração, processar o baque. E só depois, com calma, ajudou ele a levantar a cabeça para o próximo desafio. Esse tipo de apoio fez toda a diferença entre desistir e continuar na luta.
Essa frase de um antigo professor virou o mantra do casal, e ela é poderosa porque muda a nossa visão sobre o fracasso. Reprovar não era um ponto final, era só parte do processo. A prova de residência não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E na maratona, a habilidade mais importante de todas é a persistência. E talvez a lição mais valiosa que eles aprenderam foi colocar a prova em perspectiva. Sim, a preparação era super intensa, mas a vida não parava de acontecer ao redor deles. É só olhar essa linha do tempo para ver que a preparação para a residência não acontece numa bolha, né? Enquanto estudavam, eles estavam vivendo uma pandemia, ficaram noivos, lidaram com problemas de saúde na família, tiveram momentos de alegria e de muito estresse. A vida continuou exigindo que eles fossem muito mais do que apenas estudantes. E no fim das contas, eles perceberam que o valor de verdade não estava só na aprovação. Estava na resiliência que eles construíram, no apoio que um deu ao outro, no quanto eles cresceram como pessoas durante essa jornada, e esse era um prêmio que prova nenhuma poderia dar ou tirar deles. Então, o que a gente tira de mais importante da história do João e da Maria? Primeiro, estude de forma inteligente, não só de forma intensa. Segundo, encontre uma rede de apoio. Terceiro, cuide da sua cabeça, do seu emocional. E por último, lembre-se que a prova é uma fase, uma maratona, e que existe vida sim para além dos livros. Não coloque tudo em pausa. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir, né? O que é que define o sucesso de verdade? É só o resultado final, a aprovação, ou é a resiliência, a sabedoria e a pessoa que a gente se torna ao longo do caminho? Fica aí a reflexão.